todo o sul do continente americano, um povo trabalhador, fecundo e orgulhoso foi testemunha de um fenômeno político único na América hispânica. Um movimento de raízes sindicais, nacionalistas, populares e católicas se levantou no poder para desafiar tanto o marxismo comunista quanto o liberalismo capitalista. O líder deste movimento foi o general Juan Domingo Perón, um homem controverso que soube compreender como poucos a identidade argentina e penetrar em seu imaginário coletivo, transcendendo o político. Pragmático, camaleônico e com vocação para o poder, com forte ênfase na justiça social e sob a bandeira de colocar a nação argentina acima de qualquer ideologia, Perón agregou conservadores, esquerdistas, direitistas, socialistas, democratas e liberais, e a todos os anteriores também teve que enfrentá-los em algum momento, sendo ainda hostilizado pelas potências internacionais. Para alguns, Perón foi o começo da decadência da nação austral. Para outros, os anos mais felizes da Argentina foram e sempre serão peronistas. São muitas as paradoxas que cercam este homem que experimentou um estilo de governo inédito para a América. Por que dizemos que é um fenômeno político único, impossível de enquadrar em categorias tradicionais? Acompanhe-nos até o final desta história fascinante. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia. E lembro-lhes que podem nos dar um grande apoio para continuar fazendo este trabalho, simplesmente deixando seus comentários, dando like neste vídeo e compartilhando o material com todos os seus conhecidos. Abaixo também há um link do Patreon, onde toda colaboração é muito bem-vinda. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. Juan Domingo Perón nasce em uma pequena localidade da província de Buenos Aires em 8 de outubro de 1895. Sua mãe, Juana Salvadora Sosa, era uma argentina de ascendência indígena do povo aborígene Tehuelche, também conhecido antigamente como Patagônio. Seu pai, Tomás Perón, por outro lado, era um argentino cuja ascendência remontava a avós italianos, britânicos e franceses, bisavós de Perón. Desde pequeno, Perón vive a vida rural na qual seu pai se desenvolvia, que era agricultor e pecuarista. Ele chegou a dizer algum tempo depois: "Sou dos que aprendeu primeiro a montar a cavalo do que a andar." Após uma juventude que passa entre o campo e a casa de sua avó no centro de Buenos Aires, Perón decide ingressar no colégio militar em 1911, e mais de 2 anos depois ele se formou como subtenente de armas de infantaria, ingressando desde muito jovem nas tarefas da Força Armada Argentina. Eram tempos de mudança para o país, após quase 40 anos da chamada República Conservadora. Na Argentina, em 1916, ocorre a primeira eleição por voto universal e secreto masculino. E o Partido União Cívica Radical chega pela primeira vez à presidência pelas mãos de Hipólito Yrigoyen. Nos anos de formação de Perón, a Argentina vinha de mais de 50 anos de relativa continuidade institucional. No final do século XIX e inícios do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, com um povo generoso, afeito ao trabalho e à cultura e centro de muita imigração europeia. Em 1917 e 1919, em Perón como militar deve participar na repressão do governo contra grupos operários em greve. Sua postura era que as forças armadas não deveriam ocupar funções de segurança interna, muito menos reprimir trabalhadores. Perón foi muito atlético durante esses anos, praticando boxe, atletismo e esgrima, disciplina onde começou a dar aulas na escola de suboficiais, onde se destacou como instrutor de tropas e, acima de tudo, pela boa relação que desenvolveu com muitos cadetes. Também redigiu textos de diversas naturezas que foram impressos como material de estudo para a Academia Militar. Juan Perón, durante toda a sua vida, foi um leitor e escritor constante. Diferente de muitos governantes, Perón deixou uma ampla obra escrita de história, política e arte militar. Mais tarde, como presidente, foi talvez o único chefe de Estado no século XX a organizar um Congresso Nacional de Filosofia e apresentar uma conferência nesse congresso de sua própria autoria. Para 1926, Perón ingressa na Escola Superior de Guerra e 3 anos depois, aos 34 anos de idade, se gradua como oficial do Estado-Maior argentino.
Após vários anos dedicado à função militar, em 1929 Perón se casa com Aurélia Tizon, com quem forma casal por vários anos, até que em 1938 sua esposa Tizon morre de câncer uterino. Mas essa não seria sua única esposa que partiria prematuramente do mundo. Voltaremos a isso depois. Voltando a 1930, com 35 anos de idade, Juan Domingo Perón se dedica ao ensino de História Militar no Instituto Superior de Guerra, onde continua a expandir seu círculo de amizades militares. Após décadas de estabilidade e prosperidade na Argentina, em 1930 Hipólito Yrigoyen é deposto em seu segundo mandato presidencial e é instaurado um regime cívico-militar de corte conservador e corporativista. Isso abriu um período autodenominado como a Restauração Neoconservadora, que mais tarde seus adversários chamaram de a Década Infame. Esta etapa duraria de 1930 a 1943 e se sustentaria com eleições de duvidosa legitimidade. Este também é um período de grande industrialização e crescimento quantitativo da classe trabalhadora argentina. Juan Perón participa marginalmente no golpe de 1930 dentro de uma facção militar chamada Nacionalista Legalista, que buscava fazer contrapeso a outra facção do novo regime chamada Conservadora Elitista. Este grupo nacionalista legalista ao qual Perón pertencia foi depois dissolvido pelo mesmo regime militar que inicialmente apoiaram. Mas Perón continua trabalhando e ascendendo na estrutura militar. No início de 1939, ele é enviado para a Europa como adido militar para continuar sua capacitação e estudar a guerra que estava prestes a chegar à Europa. Ele visita a Itália, Espanha, a Alemanha e depois a União Soviética. O que Perón viu nos nacionalismos europeus daquela época, que marcavam distância tanto do comunismo quanto do liberalismo, marcaria para sempre seu pensamento e o peronismo como movimento. Em uma carta, Perón descreve o fascismo como um grande movimento espiritual contemporâneo, lógica reação a um século de materialismo comunizante. Enquanto o mundo mudava a passos revolucionários, a Argentina não ficava para trás. Não eram poucos os militares que consideravam que a industrialização galopante que a Argentina vivia exigia mudanças na política e na economia. Embora houvesse uma crescente classe média, também havia uma crescente classe proletária que vivia em condições muito precárias. Os opositores ao governo da Década Infame argumentavam que este se recusava a atender às crescentes massas trabalhadoras de argentinos. Em torno de Perón e outros militares, um grupo de oficiais insatisfeitos com o atual governo e ansiosos por mudança e poder começam a se reunir. Esses oficiais formam a loja militar Grupo de Oficiais Unidos, supostamente Grupo de Oficiais Unidos. Finalmente, em junho de 1943, ocorre a chamada Revolução de 43, um golpe de Estado que põe fim à chamada Década Infame e instala um novo regime militar. Perón e seu grupo de oficiais teriam uma participação importante no planejamento e execução deste golpe. Assim como no novo governo militar que se inaugurava, devido à sua influência, Perón poderia ter ocupado qualquer ministério ou secretaria vital, mas ele escolhe o Departamento Nacional do Trabalho, um organismo quase inexistente, inoperante e fiel reflexo da pouca atenção que os governos conservadores argentinos davam à questão trabalhista e operária. Este era o primeiro cargo governamental na vida de Perón e a vertiginosa atividade do jovem líder transformaria este insignificante departamento em uma primeira grande plataforma de ação política. Os sindicatos argentinos, há muito tempo, reivindicavam reformas trabalhistas não cumpridas e até então tinham um papel menor dentro do governo e da política nacional. Mas essa realidade estava prestes a mudar. Perón convence os líderes do governo militar da necessidade de elevar a condição de vida das classes trabalhadoras e incorporá-las aos planos nacionais antes que deixar que estas bandeiras trabalhistas sejam tomadas nas mãos da esquerda. Perón expõe a conveniente aliança entre trabalhadores, camponeses e empresários em torno de objetivos comuns.
Perón, a partir do Departamento de Trabalho, inicia uma agenda animada junto com líderes sindicais. Para outubro de 1943, o governo cria a Secretaria de Trabalho e Previdência e Perón expande suas faculdades quando é designado como seu encarregado. Nesta secretaria, Perón se aproxima dos trabalhadores de uma forma inédita para um governante. Muito hábil e astuto, começa a estabelecer alianças com líderes sindicais de todas as correntes ideológicas. A partir da Secretaria do Trabalho, Perón começa a aprovar reformas trabalhistas e decretos-lei que historicamente haviam sido reivindicados pelo movimento operário. Perón pega projetos de legisladores socialistas e, com pequenos ajustes, os faz aprovar por um governo militar nacionalista. Perón consegue medidas como a indenização generalizada dos trabalhadores, decreta férias pagas e bônus, consegue leis de aposentadoria para todos os sindicatos, regulamenta a jornada de trabalho de 8 horas, promove pela primeira vez as negociações coletivas entre trabalhadores e patrões, cria tribunais trabalhistas e aprova o Estatuto do Peão, a primeira legislação trabalhista que tipificava os direitos do trabalhador agrícola. Muitas dessas medidas trabalhistas faziam parte do programa histórico do sindicalismo argentino, só que estavam sendo conduzidas por um oficial militar nacionalista que perseguia os socialistas e os comunistas. Os trabalhadores começam a reconhecer Perón como líder de uma revolução que começava. Perón era um homem carismático, oportuno e eloquente, mas também era bastante cauteloso no trato com os outros. De boa estatura e sorriso radiante, foi ganhando pouco a pouco a simpatia de muitos, especialmente das classes médias e baixas da sociedade argentina. Por convite de um sindicalista, Perón começa a assistir pessoalmente às assembleias de trabalhadores, onde aumenta a popularidade por suas medidas e reformas trabalhistas, que é apresentado pelos líderes sindicais como o primeiro trabalhador da Argentina. O que foi chamado de Revolução Peronista estava em andamento. Mas essas medidas trabalhistas também começam a ganhar inimigos para Perón entre grupos de proprietários de terras e empresariais que o acusavam de ser um demagogo. A esquerda também o acusava de roubar conquistas que pertenciam ao socialismo, onde a esquerda tinha sindicatos hegemônicos, mas ainda criava sindicatos paralelos, com melhores serviços e benefícios por estarem diretamente amparados pelo Estado. Enquanto isso, os Estados Unidos veem com muita desconfiança o governo argentino. Desde os governos da década infame, a Argentina se recusou a permitir que as nações latino-americanas apoiassem em bloco os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A Argentina considerava que a neutralidade era o caminho a seguir. A Argentina era um dos poucos países latino-americanos que ainda mantinha mais proximidade com as potências inglesas e europeias do que com os Estados Unidos. A neutralidade da Argentina na guerra custaria uma crescente pressão e represália, a tal ponto que, no início dos anos 40, os Estados Unidos congelam as reservas argentinas em seus bancos, cancelam as permissões de exportação argentina de aço, madeira e produtos químicos e mantêm a Argentina isolada dos órgãos internacionais que estavam surgindo no final da guerra. Essa hostilidade em relação à Argentina se manteria nos primeiros anos de Perón como presidente, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Voltando ao ano de 1944, o general Ramírez, que era o presidente em exercício do governo, é substituído pelo general Farrell, que fazia parte do mesmo regime militar, mas era muito mais próximo de Perón. Segundo alguns historiadores, Perón e Farrell buscavam formar dentro do governo militar um polo nacionalista popular, que confrontava outro setor militar do governo mais conservador, chamado de nacionalista elitista. Quando Farrell assume a presidência, nomeia Perón como ministro da Guerra e vice-presidente da nação. Era um novo momento de destaque para nosso protagonista. Ele já era a verdadeira figura principal do governo argentino, apesar de não ser presidente, e o país começava a se polarizar em torno de sua figura. Entre Perón e seus próximos, surgia a ideia de que em pouco tempo o jovem militar e político teria potencial para ser presidente. Em fevereiro de 1945, como vice-presidente da nação, Perón realiza uma viagem secreta aos Estados Unidos para negociar o fim do bloqueio à Argentina e o reconhecimento do governo argentino,
em troca de que a Argentina declare guerra à Alemanha e ao Japão, em aliança com os Estados Unidos. Questão que o presidente Farrell acaba decretando em março de 1945, não sem oposição de grande parte do estamento militar. Em simultâneo, o governo vai fazendo todos os preparativos para convocar eleições presidenciais naquele ano, com um claro candidato favorito. No entanto, a vigorosa aliança que avançava entre os sindicatos e os jovens militares liderados por Perón tinha seus detratores, setores internos do próprio governo, os Estados Unidos e os proprietários de terras organizados. Para 1945 chega à Argentina o novo embaixador americano, Sproul Braven, bem conhecido por sua política intervencionista na América Latina. O embaixador começa a operar com força dentro da Argentina para financiar e articular a oposição contra Perón. Após mobilizações massivas contra e a favor das políticas trabalhistas peronistas, em meio a pressões e rixas internas, um grupo de altos funcionários do exército, liderado pelo general Eduardo Ábalos e coludidos com a oposição, obrigam Perón a renunciar aos seus cargos em 8 de outubro de 1945. Além disso, em 11 de outubro, os Estados Unidos pedem à Grã-Bretanha que pare de comprar bens argentinos para acelerar a queda do governo. O general Ábalos assume como o novo ministro da guerra e se torna o novo homem forte do governo. No dia 12 de outubro, Perón é detido por militares e levado para a ilha Martim Garcia, e depois para o hospital militar onde o mantém preso. Para muitos opositores, Perón já era um cadáver político. Os confrontos políticos e até civis entre peronistas e antiperonistas neste cenário intensificavam-se em Buenos Aires. Parecia a derrota do homem que estava mudando a política na Argentina. Mas esses eventos, na verdade, estavam prestes a dar uma reviravolta na história política da nação austral. No dia 17 de outubro de 1945, centenas de milhares de manifestantes, mobilizados inicialmente por um punhado de líderes sindicais e de guildas, especialmente da periferia da cidade, marcharam para o coração de Buenos Aires e ocuparam o centro da capital, concentrados na famosa Praça de Maio, protestando e exigindo a libertação do coronel Perón. A multidão era enorme, era uma situação nervosa e a confusão se espalhava. O general Ábalos permanece passivo e se recusa a mobilizar tropas contra os manifestantes. Após pressões de setores afins a Perón, o ministro da Guerra foi obrigado a se reunir com Perón e negociar as condições para sua libertação. Termina impactando que Perón acalmaria a massa de manifestantes e pediria que se retirassem pacificamente. Além disso, Perón não poderia ocupar novos cargos na atual administração, mas em troca, o gabinete do governo deveria renunciar em sua totalidade e deveria convocar novas eleições para os primeiros meses do ano seguinte. Dessa forma, no meio da noite, Perón aparece da varanda da casa presidencial com os braços levantados, com uma aura messiânica saúda a grande massa de manifestantes. Era uma cena quase mítica em que ele pronuncia um discurso que selaria o que depois seria lembrado como o Dia da Lealdade pelo governo peronista. Verdadeiros patriotas. Lembrem-se, trabalhadores, unam-se. Sejam hoje mais irmãos do que nunca, sobre a fraternidade dos que trabalham, a se levantar nesta bela pátria, a unidade de todos os argentinos. Perón havia se imposto a reação contra ele e se consolidava como uma figura nacional de primeira ordem. Com este ato de massas histórico, havia nascido o peronismo tal como o conheceríamos. Um par de anos antes deste evento canônico, Perón conhece uma jovem atriz de 24 anos que, em suas próprias palavras,
Era de aparência frágil, mas de voz resoluta, com cabelos loiros e longos caindo nas costas, os olhos acesos como por febre. Fecho aspas. O nome desta mulher era Eva Duarte, e em muito pouco tempo começaria um relacionamento com Perón. 2 anos depois, apenas 6 dias após a libertação de Perón, após a manifestação multitudinária, Perón se casa com Eva Duarte, hoje conhecida como Evita Perón, que se tornaria uma grande figura-chave não só do peronismo, mas da cultura popular argentina. Dedicamos um fascinante documentário sobre a vida dela neste canal, o qual convidamos vocês a assistir. A saída de Perón da prisão veio com a resolução pessoal e de seus colaboradores de aspirar à presidência da República Argentina. Perón rapidamente inicia sua campanha presidencial. Os sindicatos peronistas criam o Partido Trabalhista para lançar a candidatura de Perón junto com uma facção da União Cívica Radical e o Partido Independente, enquanto Juan Perón organiza trabalhadores, empresários, líderes militares e outros setores que ele conseguiu capitalizar graças à Secretaria do Trabalho. A oposição a Perón se organiza em torno da chamada União Democrática, que agrupava socialistas, comunistas, democratas, conservadores e os chamados radicais, um grupo político argentino de traços centristas e liberais. Por outro lado, a oposição recebia apoio ativo da Embaixada dos Estados Unidos da América e de proeminentes latifundiários e empresários prejudicados pelas reformas trabalhistas de Perón. A campanha intensa polariza e fragmenta a sociedade argentina. O embaixador Braden organiza os líderes da oposição, entrega dinheiro e manda fazer publicações contra Perón. Em resposta, os peronistas consagram o slogan de campanha Braden ou Perón. Finalmente, em fevereiro de 1946, na Argentina, Juan Domingo Perón, um candidato que havia conseguido um apoio popular como poucos até então e que era visto com desconfiança por grupos da alta política e finanças americanas, venceu as eleições presidenciais. Isso, além disso, quando a nação anglo-saxônica acabava de se consolidar como a grande potência líder do mundo pós-guerra. Mas, em contraste, Perón vence com 2/3 do eleitorado. Ao contrário de serem reconhecidas como eleições limpas por todos os lados perdedores. Neste turbilhão de intrigas e esperanças, começa o primeiro mandato de Juan Domingo Perón como presidente da nação para o período de 1946 a 1952. A doutrina que orientaria o pensamento e o governo de Perón seria a do justicialismo, um nacionalismo trabalhista de raízes católicas que buscava, abro aspas, uma Argentina socialmente justa, economicamente livre e politicamente soberana, fecho aspas. Sob a visão peronista, um verdadeiro engrandecimento da nação argentina só era possível também com a redenção dos trabalhadores e das classes populares. O peronismo incorporava elementos de qualquer corrente de pensamento que considerasse benéfica para a nação argentina. Absorvia influências tanto do conservadorismo católico quanto do socialismo, sindicalismo e política de massas. Rejeitava-se tanto o comunismo quanto o liberalismo capitalista. Em política externa, isso daria origem à doutrina da terceira posição, que mencionaremos novamente mais tarde. Em sua mensagem ao Congresso em 1952 sobre o justicialismo, Perón diz: por um lado, o individualismo capitalista submetia as nações à vontade onipotente, fria e egoísta do dinheiro. Por outro lado, o coletivismo comunista submetia as nações ao poder esmagador e totalitário do Estado. Por isso, decidimos criar as novas bases de uma terceira posição que nos permitisse oferecer ao nosso povo outro caminho, que não o conduzisse à exploração e à miséria, fecho aspas. Agora, essa visão justicialista tinha que descer das alturas abstratas da filosofia para a ação concreta do governo, de forma que inicia a obra presidencial de Perón. Sob um discurso de soberania econômica e justiça social, Perón anuncia o chamado Primeiro Plano Quinquenal, em 1947. Este plano se concentrou em uma série de políticas e obras de infraestrutura para impulsionar a industrialização da Argentina com indústria pesada e leve,
em áreas como a siderúrgica, manufatura, criação de energia elétrica, petroquímica, aviação e outros setores. Com este plano, Perón também é pioneiro na América Latina no desenvolvimento de energia nuclear e hidrelétrica, no âmbito de uma política de independência energética. Da mesma forma, o plano quinquenal se concentrou no fortalecimento e modernização do setor agropecuário, que viu um aumento em sua produtividade nesses anos, especialmente o plantio de trigo. Por último, o plano quinquenal se concentrou na nacionalização de setores estratégicos da economia, como o setor bancário, ferroviário, comércio exterior e o setor petrolífero e de hidrocarbonetos. Esta política de nacionalização, vale dizer, vinha de governos anteriores ao de Perón. O Estado assume com Juan Perón uma maior responsabilidade na direção da economia. Mas isso não é uma invenção de Perón, mas sim um processo que vinha desde os anos 30, que, assim como com Perón, respondia não apenas a um critério econômico, mas a critérios geopolíticos e de segurança interna. Da mesma forma, Perón considera que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são órgãos de colonização econômica norte-americana. Por isso se recusa que a Argentina faça parte dos mesmos, gerindo-se através de acordos bilaterais. Para 1952, o governo peronista decide quitar completamente a dívida externa. A Argentina passava de ser um país devedor de 12.500 milhões de dólares para um país credor de mais de 5 mil milhões. Como pode ser explicado que em um país onde tudo está por ser feito, existam 800 mil pessoas que não podem trabalhar? Não é obrigação do governo criar isso. Quando chegou o momento, lançamos o primeiro plano quinquenal, que eram 76 mil obras. Indubitavelmente, ao lançar essas 76 mil obras, tudo se pôs em movimento, o país quebrou a inércia. A primeira consequência foi que esses 800 mil desocupados se ocuparam em 2 ou 3 meses. Quando os 800 mil desocupados se ocuparam, os salários subiram sozinhos, porque quando há pleno emprego, o salário não precisa ser impulsionado, sobe sozinho. Claro, quando os salários subiram, o poder aquisitivo da massa popular, que é o verdadeiro consumo, multiplicou-se várias vezes. Ao multiplicar e aumentar o consumo, isso tonificou imediatamente o comércio, que se equipou para satisfazer a demanda desse consumo multiplicado. Isso exigiu da indústria a transformação necessária para a distribuição pelo comércio. Consequentemente, a indústria entrou em ação e todo mundo começou a pensar no desenvolvimento industrial. O grande complemento do plano quinquenal estava na política social, na melhoria do nível de vida por meio de programas de redistribuição e políticas e obras para a expansão de moradia, saúde e educação. O presidente Perón, utilizando-se principalmente do Ministério do Trabalho e da Fundação Eva Perón, dedica-se à construção de um extenso estado de bem-estar na Argentina. Da mesma forma, de uma maneira sem precedentes, as classes populares são ativamente incorporadas na coisa pública por meio de diversos mecanismos em nível local e regional, buscando também ampliar a identidade argentina a todos os setores. Essa política social é o que diferencia o direcionismo estatal do peronismo do direcionismo dos governos conservadores dos anos. O Estado atua desta vez de forma sistemática no terreno social e das classes populares e busca incorporá-las a mercados internos que estimulem a produção e o consumo. Da mesma forma, todas as reformas trabalhistas alcançadas por Perón em seu tempo, na Secretaria do Trabalho, são ratificadas e ampliadas. As aposentadorias são estendidas a profissionais, trabalhadores independentes e são concedidos benefícios trabalhistas indiretos, como planos de moradia para operários, colônias de férias gratuitas para trabalhadores, distribuição de vestuário escolar e textos, entre outros. Entre 1945 e 1948, os salários reais dos funcionários públicos tiveram um aumento de 35% e os dos trabalhadores industriais subiram em uma média de 50%.
No mesmo período, o consumo tanto do setor público quanto do privado subiu cerca de 20%. No entanto, a política expansiva de estímulo à demanda por meio de gastos sociais e empréstimos do Banco Central provoca, no final do primeiro governo de Perón, um aumento na inflação para mais de 30% ao ano. Em seu segundo mandato, ele controlou a inflação, reduzindo-a a um dígito, apesar da persistência de outros problemas econômicos. Em termos de saúde desta política social, o peronismo avança para um sistema unificado preventivo, curativo e de assistência social, inaugurando cerca de 500 estabelecimentos médicos. Durante a presidência de Perón, a mortalidade infantil é substancialmente reduzida e doenças como a tuberculose, a febre amarela, a sífilis e o paludismo. Por outro lado, houve um importante grau de promoção e desenvolvimento do esporte em todos os níveis, especialmente nos bairros para a juventude. Em termos energéticos, em 6 anos, a produção de petróleo na Argentina aumentou 50%. No entanto, a autossuficiência era um objetivo inviável, então, no seu segundo governo, Perón negociou com a Standard Oil, um vasto programa de exploração mista ao sul da Argentina. Já a potência hidrelétrica instalada na Argentina aumentou 8 vezes entre 1945 e 1952. Entre o primeiro e o segundo plano quinquenal, iniciou-se a construção de 86 centrais hidrelétricas e 11 centrais térmicas. Também há um amplo programa para a irrigação de terras agrícolas, com a construção de 29 reservatórios, 59 diques e outras obras. Após o derrube de Perón, muitas das obras que haviam começado há poucos anos foram descontinuadas. Sob o discurso de justiça social em matéria educativa, o governo de Perón promove estratos médios e baixos, a educação técnica e a educação secundária. Houve também uma política de aproximação da universidade aos setores populares. Mais filhos de trabalhadores estão ingressando nas salas de aula universitárias. No seu primeiro governo, são criadas 14 novas universidades, incluindo a Universidade Nacional dos Trabalhadores. Para 1949, Perón decreta a gratuidade total do ensino público universitário e é instaurado o primeiro sistema de bolsas para estudantes de baixa renda. Por outro lado, no sistema educativo público e privado, com a aprovação do governo, há uma ampla presença da Igreja Católica e do Catecismo Católico na formação dos jovens. Paralelamente a tudo isso, o governo introduz onde pode propaganda peronista no ensino primário e secundário. Também Perón cria o que se tornaria o principal organismo da Argentina, dedicado à pesquisa científica e tecnológica. Quando Mingo Perón gozava de extraordinário apoio popular e empregava métodos retóricos e propagandísticos inovadores, com atos massivos que eram quase rituais, não poupava esforços, assim como Mussolini, para levar sua imagem, sua doutrina, sua causa a todos os cantos da Argentina. Sob seu pragmatismo, Perón consegue reunir grupos de esquerda, centro e direita em torno de sua figura. E quando perguntavam a Perón sobre o panorama político da Argentina, Perón dizia: olhe, há 30% de radicais, o que vocês entendem por liberais, 30% de conservadores e o mesmo de socialistas. O jornalista o interrompe e diz: mas general, onde estão os peronistas? Ao que Perón responde: ah não, peronistas são todos. A verdade é que entre os anos 40 e 50, a Argentina vivia a Revolução Peronista. Eram tempos vigorosos e conflituosos, enquanto a economia melhorava para alguns e piorava para outros. Ao seu lado, na qualidade de primeira-dama, acompanhava-o a senhora Maria Eva Duarte de Perón, a companheira Evita, a parceira do líder. Sempre serena, com um rosto amigável e impecavelmente vestida, Eva Perón teria uma participação estelar. Não era apenas um rosto sorridente, mas uma mulher que sabia se relacionar, liderava grupos, fazia discursos, se reunia com líderes sindicais e fazia lobby com quem podia pelo bem da Argentina. A presença feminina não é argentina. A presença da figura feminina não é apenas simbólica no governo peronista, mas se materializa em fatos. Para 1947, é sancionada uma lei histórica
que concedia o direito da mulher de votar e ser votada para cargos de governo. O nacionalismo peronista se distanciava de outros nacionalismos mais conservadores da Argentina. Nos anos 50, nenhum país tinha tantas mulheres no Congresso quanto a Argentina. Também se introduz a igualdade jurídica no casamento e na patria potestade. A política externa para Perón, até o ponto de chegar a dizer que a verdadeira política era a política externa. Desta forma, em matéria externa, o peronismo desenvolve a doutrina internacional da terceira posição, que propunha que a Argentina, na Guerra Fria, não deveria se alinhar nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, mas conduzir-se de acordo com o que mais conviesse ao seu interesse nacional e à paz mundial. A Argentina busca ser amiga de ambas as potências, embora na prática o pragmatismo peronista e as circunstâncias externas acabem aproximando mais Perón dos Estados Unidos e do bloco ocidental. O peronismo assina numerosos acordos de integração com países latino-americanos, como parte de sua política externa, com o objetivo de buscar uma maior autonomia da hegemonia norte-americana. Devemos lembrar que, quando Perón chega à Casa Rosada, em grande medida, a política de bloqueio americano-argentina, que havia começado no governo anterior, ainda se mantinha. No entanto, a realidade econômica e política obrigam Perón a buscar um entendimento com os Estados Unidos e conseguir a reinserção da Argentina nas organizações internacionais, que ganhavam muita proeminência mundial após aproximações e negociações para 1946. Os Estados Unidos decidem liberar o ouro e os fundos argentinos bloqueados desde 1944. Em troca aos Estados Unidos da América, ademais, como parte das negociações, o Congresso americano. Além disso, como parte das negociações, o Congresso argentino ratifica sua adesão ao Ato de Chapultepec, um documento que servia de precedente para a organização dos Estados americanos e o atual sistema interamericano, onde nenhum país tem mais influência do que os Estados Unidos. Porém, a Argentina seguia agindo de forma soberana em maneiras que a América do Norte via como provocação. Por exemplo, quando na Espanha havia muita fome após a Guerra Mundial e a economia do país castelhano estava bloqueada pelos Estados Unidos e pelos soviéticos, desde 1947, a Argentina envia centenas de milhares de toneladas de trigo e outros alimentos para da Espanha, alimentos que seriam pagos no futuro e com juros muito baixos. Eva entregando o primeiro grande lote de comida. Na entrega do primeiro grande lote de trigo e comida. Do trigo que com tanto amor cultivaram os despossuídos do meu povo, trago a vocês a mensagem de amor, de solidariedade e de fraternidade e o abraço carinhoso de um grande povo para outro grande povo. Saibam, trabalhadores espanhóis, que enquanto houver uma espiga em nossos campos de trigo, essa será compartilhada com vocês, com nossa solidariedade e expressão de paz, de cristandade e de justiça social. Por isso, apesar das potências opressoras, o governo justicialista do general Perón estabeleceu um lema: na Espanha não haverá nenhuma casa sem pão, nenhuma criança sem leite. Meu povo é humilde e bom como vocês são, mas orgulhoso e altivo como vocês também são. Sempre tenha em mente que apenas a solidariedade entre os humildes de poderosos. Os Estados Unidos consideram isso como uma afronta contra seus poderosos. Os Estados Unidos da América veem isso como uma afronta contra sua nação. Apesar da aproximação entre Argentina e Estados Unidos, as políticas nacionalistas e o discurso anti-imperialista do peronismo mantêm as tensões com o Norte, e em 1948, os Estados Unidos decidem proibir a compra de carnes, grãos e outros produtos argentinos nos mercados europeus que afetam a economia argentina, privando-a de vários de seus principais compradores. A economia argentina, privando-a de vários de seus principais compradores. Perón também retoma em 1947, com o aval de Washington, as relações da Argentina com a União Soviética,
suspensas desde 1917 com a Revolução Bolchevique. Perón começa assim também a vender grãos em quantidades ao bloco soviético. Em meio a esses tempos vertiginosos, a dinâmica política dentro da Argentina seria marcada por um forte conflito entre peronistas e antiperonistas, uma polarização que persiste até hoje. Desde o início, o governo de Perón foi marcado por conspirações contra ele. Durante seus anos, o governo de Perón faz prisões e encarceramentos e fecha e expropria meios de comunicação. Por seu lado, ele fecha e expropria meios de comunicação. Por outro lado, desde o antiperonismo houve a criação de comandos civis armados que realizavam diversos ataques. Houve tentativas de golpe de Estado, como o realizado em 1951, que fracassou em pouco tempo. Houve atentados com bombas em reuniões sindicais, como o da Praça de Maio em 1953, e novas tentativas de golpe de Estado que implicaram o bombardeio e metralhamento de manifestantes em 55. Uma ação que resultaria em mais de 300 mortes, e a qual voltaremos mais tarde. Polêmico também foi, durante a presidência de Perón, a entrada na Argentina de muitos ex-membros do regime nacional socialista após a sua derrubada. Assim como os Estados Unidos e a União Soviética, a Argentina procurou captar parte do talento humano do Reich. Em contrapartida, e como mostra da política camaleônica do peronismo, o governo argentino é, por sua vez, o primeiro na América Latina a reconhecer e estabelecer relações com o Estado de Israel em 1949. E na Argentina, o governo peronista foi muito próximo à comunidade judaica. No final do primeiro mandato presidencial de Perón, surgem problemas econômicos. As mudanças drásticas na gestão e na estrutura econômica, as sanções nos Estados Unidos e duas fortes secas levam às sanções nos Estados Unidos, e duas fortes secas levam ao quinquenal. Além desses problemas, na Argentina são realizadas novas eleições presidenciais em 1951 e Juan Domingo Perón ganha confortavelmente de novo com mais de 2/3 do eleitorado. Assume um novo período como presidente da República que começa formalmente em junho de 1952. Mas apenas um mês após o início do novo período, o peronismo daria uma reviravolta com traços de tragédia grega, quando de forma inesperada, a mulher do líder, uma das maiores fontes de inspiração para o movimento peronista, adoece e morre subitamente. A morte de Evita seria um grande golpe pessoal para Perón e emocional para seus seguidores, mas a obra do peronismo deveria continuar. Como dissemos, diante dos problemas econômicos, Perón muda sua política econômica, dando maior peso ao incentivo ao investimento estrangeiro, e também implementa medidas de austeridade fiscal. Nesta etapa, importantes multinacionais inauguram siderúrgicas, montadoras e novas explorações petrolíferas. Em 1953, consegue-se controlar o processo inflacionário e a economia volta a crescer aceleradamente desde o início de 1955. Enquanto isso, a oposição antiperonista começa a atrair alguns setores que antes apoiavam a exploração do ressentimento entre as classes sociais. Um aspecto notável é a exploração do ressentimento entre as classes sociais. Um aspecto notável do seu segundo mandato é que, embora o peronismo estivesse intimamente articulado com a Igreja Católica desde o início, a partir de 1954, começa um duro confronto entre ambos os grupos. Isso ocorreu porque a hierarquia eclesiástica fez várias críticas ao governo de Perón em um ambiente de crescimento na Argentina. À medida que o conflito se intensifica, Perón proíbe as Argentinas. À medida que o conflito se intensifica, Perón proíbe as manifestações religiosas em locais públicos e expulsa 2 bispos do país. A igreja começa a acusá-lo de tirano. Toda a população argentina, que era cristã e socialmente conservadora. A população argentina, que era cristã e socialmente conservadora. Os conflitos e as conspirações contra Perón não paravam e um novo evento marca de tragédia ao governo peronista. Com seus apoiadores reunidos na Praça de Maio no dia 16 de junho de 1955, ao longe se ouve o som de alguns jatos que, em questão de segundos,
soltam explosivos sobre a multidão no centro de Buenos Aires. Era uma tentativa de golpe de Estado da aviação naval e de setores da Força Aérea e Infantaria. Os militares também contavam com o apoio de grupos socialistas, radicais e conservadores e setores da igreja. O bombardeio e os ataques à praça deixam mais de 300 argentinos mortos. Os ataques duram 18 horas, mas os insurgentes falham em atingir seu objetivo e buscam asilo no Uruguai. O ambiente era de uma iminente guerra civil e Perón convoca um diálogo com todos os setores para evitar um conflito maior. Além de algumas, a estava quebrada e havia uma firme resolução de grupos internos e externos de se livrar de Perón como fosse. Depois de 2 meses dessa tentativa de golpe, em 16 de setembro, há um novo levante militar. O general Eduardo Leonardi, o general Pedro Aramburu e o almirante Isaac Rojas, nacionalistas católicos, organizam a chamada Revolução Libertadora a partir de um quartel em Córdoba. Perón, temendo uma guerra para a Argentina, recusa o controle do país. Juan Domingo Perón assume o controle do país. Juan Domingo Perón embarca em um navio fornecido pelo presidente paraguaio Alfredo Stroessner e sobe o rio Paraná, fugindo de seus inimigos. Começava uma nova fase para o país, mas o homem que havia sido deposto havia marcado o imaginário coletivo argentino de uma forma que persiste até hoje e logo teria seu retorno. Assim chegamos a 1955, em 16 de setembro, quando alguns generais também se levantam à frente de alguns setores de tropas. Nós poderíamos ter esmagado perfeitamente isso. Eu me lembro que, em uma reunião que tive com meus assessores diretos na Secretaria da Presidência da República, o general Souza Molina, que era o secretário militar da presidência, me disse: se eu fosse Perón, lutaria. Eu respondi: se eu fosse Souza Molina, também lutaria. Mas sobre os meus ombros pesava uma grande responsabilidade que eu deveria defender naquele momento com toda a minha autoridade. É assim que não resolvi fazer nada. Pensei que na nação nada há superior à própria nação. E diante da possível depredação violenta de todas as que vínhamos realizando durante 9 anos, era preferível ceder eu por mim. Não queria levar a República a uma guerra civil, nem a uma luta sangrenta. Consequentemente, o que restava a ser realizado era simplesmente deixar que eles fizessem o que quisessem. Se o justicialismo estivesse certo, iria voltar. Se não tivesse certeza, talvez fosse melhor não voltar. Se passaram quase 13 anos desde aquele momento. Sem dúvida, o tempo me fez mudar de opinião. Hoje acredito que cometi um grave erro. Eu deveria ter decretado a mobilização, começar por fuzilar todos os generais rebeldes e todos os chefes e oficiais que estavam na traição e dominar essa revolução violentamente, como violentamente nos queriam tirar do poder. Se neste momento tivesse que fazer isso, eu faria. Porque agora sei o que então não sabia, que essa gente chegou para fazer o mais grave dano que se poderia ter feito ao país. O novo regime militar que derruba Perón se dedica à neutralização total do peronismo. Os movimentos peronistas são banidos e censurados da política. Perón é degradado do exército acusado de crimes políticos e os partidos políticos em geral são proibidos. Enquanto isso, Perón começava sua peregrinação no exílio. Do Paraguai, ele tem que ir para a Venezuela, onde o presidente Marcos Pérez Jiménez lhe dá proteção até que este também é deposto. De lá, Perón vai para o Panamá, onde conhece a cantora Maristela Martínez, também conhecida como Isabel, que se tornaria sua terceira esposa e futura parceira política. Depois do Panamá, Perón deve ir para a Espanha, onde é protegido pelo general Francisco Franco. Em 1961, o general Francisco Franco. Em 1961, e na Igreja Católica. Perón não se desentenderia da política, muito pelo contrário. Na Argentina, permanecia um sólido movimento peronista e Perón mantinha contato estreito com seus seguidores. Em resposta à proibição do peronismo,
Muitos peronistas se organizam em grupos clandestinos que realizam ações violentas, como sabotagem de escritórios públicos ou detonação de bombas em vias de ferrovia. Daí surgiriam organizações peronistas armadas, guerrilheiras e de tendência marxista ou socialista, como o caso dos Montoneros, e formados em grande parte por jovens. Após uma tentativa fracassada de retornar à Argentina, Perón envia sua esposa em 1965 para se reunir com dissidentes políticos para avançar na política de confronto ao governo argentino e de boicotes eleitorais. No seu exílio, Perón se aproxima mais do chamado peronismo revolucionário do que do peronismo ortodoxo, pois a esquerda peronista era a mais confrontada naquela época com o regime militar que governava na Argentina. Seu discurso no exílio era que a Argentina deveria avançar para um socialismo nacional que não era nem marxista nem capitalista. Perón apoia abertamente a luta armada do peronismo revolucionário e dos Montoneros. A Argentina rejeitaria esses grupos. Internamente, o peronismo na Argentina rejeitaria esses grupos. Internamente, o peronismo estava crescendo um intenso conflito entre os grupos de esquerda do peronismo e a chamada ortodoxia peronista, de corte mais conservador, militar e de direita. Em seu exílio na Espanha, Perón tem como secretário privado um personagem enigmático chamado José López Rega. López Rega era político e escritor argentino, grande estrategista para a política nos bastidores e membro da loja maçônica italiana anticomunista chamada Propaganda Due, onde supostamente também era fã do esoterismo. López Rega ganharia uma forte influência nos últimos anos do peronismo. Em meio a muitos conflitos internos, o regime militar argentino vê que não conseguirá se sustentar por muito tempo, então começa a organizar uma saída pacífica do poder. Perón inicia por seu lado um processo de reconciliação com políticos radicais e de outras tendências contrárias, que enfraqueçam ainda mais o regime militar. O governo convoca eleições gerais para 1973, e neste processo de reabertura, um já idoso Juan Domingo Perón consegue voltar à sua nativa Argentina após quase 20 anos de exílio. É recebido por multidões esperançosas de um novo se postule como candidato a presidente. Então, ele vai ao exílio momentaneamente e em seu lugar postula um homem de sua confiança, o peronista de esquerda Héctor Cámpora. A sociedade argentina vota e manifesta seu apoio a Perón, elegendo Cámpora como novo presidente do país. Entre a velhice de Perón e os problemas internos da Argentina e do peronismo, o quadro que Perón enfrenta ao seu retorno passa rapidamente da esperança para a preocupação e a tragédia. Quando Perón retorna novamente à Argentina no dia 20 de junho de 1953, é realizado um comício público onde ocorre o massacre de Seiza, um tiroteio entre grupos peronistas. Alguns atiradores camuflados, presumivelmente da ortodoxia ou da direita do peronismo original, atiram para matar nos setores juvenis socialistas associados aos Montoneros, causando confrontos e 13 mortos. A união que Perón conseguiu entre a esquerda peronista e o peronismo ortodoxo estava rompida. Nesse cenário, Perón acaba se inclinando para a ortodoxia e se afasta novamente da esquerda. Por outro lado, Héctor Cámpora, 2 meses após assumir como presidente, renuncia para convocar novas eleições nas quais Perón poderia ser candidato. Perón forja uma coalizão política e se torna o primeiro argentino a ser eleito 3 vezes para a presidência da República. Ele lidera um novo período presidencial com sua esposa Maria Estela Martínez. Como presidente da Argentina em 12 de outubro de 1000. Presidente da Argentina, em 12 de outubro de 1973. A situação não era simples. Em 5 países da América do Sul, ditaduras militares aliadas aos Estados Unidos governavam, enquanto o mundo era abalado pelo grande choque do petróleo de 73. E a oposição estava reunindo esquerdistas, liberais e conservadores de um lado, e a guerrilheiros e comandos armados por outro. Enquanto a década de 70 amadurecia na Argentina, conflitos políticos ainda eram resolvidos por esquadrões da morte. O Exército Revolucionário do Povo e outras organizações guerrilheiras
realizavam ataques contra o exército, execuções e organizações guerrilheiras, realizavam ataques contra o exército, execuções e José Lopes Rega, ministro do Bem-Estar Social do governo de Perón, coordenava a formação da famosa Aliança Argentina Anticomunista, o que seria chamado de Aliança Argentina Anticomunista. Este grupo persegue e acaba com a vida de mais de 600 militantes de esquerda, peronistas e não peronistas. Tudo isso com o suposto consentimento de Perón. Apesar de a saúde de Perón estar complicada, o presidente mantém uma agenda repleta de reuniões e atividades. Sua política econômica neste terceiro período foi marcada pelo chamado Pacto Social, que tinha como objetivo controlar a inflação e manter o crescimento econômico. No cenário internacional, Perón controla a inflação e mantém o crescimento econômico. Internacionalmente, Perón mantém a não alinhamento com as duas grandes potências e busca consolidar organismos de cooperação sul-americana que não dependam dos Estados Unidos. Também houve, neste período, com especial promoção de Lopes Rega, um importante incentivo à natalidade na Argentina, em contraste com as crescentes tendências antinatalistas que se popularizavam no mundo. Em uma manifestação massiva, em 1974, na Praça de Maio, Perón é questionado pelo peronismo revolucionário de esquerda, com o canto "O que está acontecendo, general?", que está cheio de gorilas o governo popular Perón general, que está cheio de gorilas o governo popular. A marcha, por sua vez, em 6 províncias argentinas, como mostra do conflito interno do peronismo. Os governadores que pertenciam ao peronismo revolucionário foram derrubados por elementos do peronismo ortodoxo com o aval de Perón. Mas toda essa situação estava prestes a dar uma volta irreversível. No dia 12 de junho, Perón fala em um ato público sem que seus seguidores soubessem que seria a última vez que o veriam. Já consciente da deterioração de sua saúde, ele adverte os manifestantes que viriam tempos difíceis e encerra seu discurso dizendo: "Agradeço profundamente por terem chegado até esta histórica Praça de Maio. Eu carrego em meus ouvidos a música mais maravilhosa, que para mim é a palavra do povo argentino. No dia 28 de junho, Perón sofre vários infartos do miocárdio e Isabel, em segredo, é empossada como a nova presidente da Argentina. Depois de um dia na residência presidencial de Quinta de Olivos, Juan Domingo Perón falece no 1º de julho de 1974, à 1h15 da tarde, com 78 anos de idade. Aquele homem que soube marcar profundamente o imaginário argentino partia para sempre do mundo terrenal. O cadáver de Perón foi transportado para a Catedral de Buenos Aires para o seu funeral. Depois, o corpo vestido de militar foi levado ao Palácio do Congresso Nacional, onde ficou em câmara ardente por 46 horas. Mais de 130 mil pessoas foram se despedir de Perón. Depois, no 4 de julho, em plena chuva, começa o cortejo fúnebre. 1 milhão de pessoas o acompanharam ao longo de 16 quilômetros. Quando o cortejo fúnebre chega ao seu destino, 2 horas e meia depois, despedem-se de Perón com uma saudação de 21 tiros de canhão e 3 dias de luto. Isabel Perón sucede seu marido na presidência e enfrenta fortes problemas, incluindo confrontos entre grupos guerrilheiros de esquerda e grupos paramilitares de direita. A crescente luta violenta e a falta de liderança servem de pretexto para terminar abruptamente o período presidencial de Isabel Perón no dia 24 de março de 1976, quando em um golpe apoiado pelos Estados Unidos, uma junta militar liderada pelo general Jorge Rafael Videla assume o controle do poder político e estabelece o processo chamado de reorganização nacional, iniciando uma nova era para a Argentina. Sob este novo regime, os partidos políticos são proibidos e é assumido um estado de guerra pelo Estado contra os grupos armados.
São muitas as reflexões e interpretações que podem ser feitas sobre este personagem e seus tempos históricos, sobre os quais, sem dúvida, ainda há muito a ser contado. Perón marca para sempre a Argentina e a América Latina, com uma ação impossível de enquadrar em categorias tradicionais: nacional, sindical e popular, mas também nacionalista e católico, personalista e autocrata, mas também incorpora, como ninguém, as classes populares na coisa pública. Esta foi a vida de Juan Domingo Perón, uma vida cheia de anseios e conflitos. Sua figura transcende o político para se tornar um fenômeno cultural que persiste até hoje como parte da argentinidade. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e não se esqueçam que é muito importante para nós que possam se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo, seguir-nos em nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia, e acima de tudo que nos ajudem em nosso Patreon com qualquer ajuda que possam dar. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe